Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma.net. Pedimos a vocês que curtam, que compartilhem esse conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa, através deste programa, passar mais informações para todas as pessoas interessadas em conhecimento e conteúdo de qualidade. Sejam bem-vindos. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga clínica Núbia Rocha, que atua em Brasília, está se especializando em terapia em psicologia clínica e é a nossa convidada para falar sobre assédio sexual, violência contra a mulher, estupro e outras formas de violência. Seja bem-vinda. Obrigada, Lorelei. Obrigada pelo convite. Obrigado e seja bem-vinda à Rádio Transforma.net e à audiência que é brasileira, mas também será portuguesa. Vai falar para os dois públicos, ou mais, porque a nossa rádio tem outros países da lusofonia. Enfim. E a Luísa também. Nossa outra convidada é a Luísa Calado. Cadê você, Luísa? Se apresente. Bom, é da área da saúde, né, Luísa? Enfermeira. Isso. Eu sou Luísa Rosa Calado, eu sou enfermeira sanitarista. Ganhou a mídia, recentemente, um caso de abuso sexual que envolvia um jogador famoso brasileiro e uma moça que estava comemorando seus 23 anos. E isso... houve uma discussão inadmissível, ao meu ver, de que a culpa seria da moça, né? Que ela bebeu, que ela estava desacordada, se ela foi para a festa porque ela queria e tudo mais. E isso tem mexido muito com os ânimos aqui, principalmente na Europa, quando a gente escuta esse tipo de justificativa para um ato tão absurdo e violento. Como é que isso chega para vocês aí no Brasil, principalmente para você, doutora Núbia, que já trabalhou inclusive com a Delegacia da Mulher? Uhum. O discurso aqui, esse tipo de discurso, né, culpabilizando, responsabilizando a vítima, ele também é comum aqui, né? É um discurso socialmente partilhado, né, socialmente aceito, né? Exato. E que visa essa manutenção de poder entre os gêneros, né? Porque, no caso, é um discurso que favorece os homens, né? Embora seja compartilhado por ambos os gêneros, né? Socialmente, né? O que é inadmissível, né? Imagina. É um discurso que responsabiliza a mulher, né? Tira o homem de cena, infantiliza os homens, né? Uhum. Mas eu acho que as pessoas acabam reproduzindo porque não se questionam, né? Reproduzem sem nenhuma crítica, né? Escutam e acabam absorvendo aquilo e reproduzindo, né? Todo criminoso, normalmente o criminoso dá desculpas por ter cometido um crime. Ele nunca é totalmente culpado e frequentemente a vítima é que é culpada. Isto também faz parte do comum do comportamento criminoso. Mas no caso desse tipo de crime, quando envolve um estupro, alguma coisa assim, a gente também fala de uma relação de poder, né? Sim. Entre os gêneros, né? E, de fato, eu acho que os homens, alguns homens acabam se sentindo menos responsáveis por essas atitudes porque acabam sendo naturalizadas, né? No senso comum, né? Tipo, ou acabam justificando pela roupa da vítima, enfim. Porque estava de batom vermelho, porque a saia era curta, né? Se a gente for falar de estupro, tem muita coisa para ser discutida como estupro, né? Até porque a partir do momento que a mulher diz não para o ato, já pode ser considerado um estupro, né? Mas em estupros em casamento, por exemplo, às vezes não é visto como estupro, né? Enfim, acho que isso tem muita coisa que pode ser discutida. Nós, aqui em Portugal, chamamos mais violação. Violação implica violência.
Você tem que explicar, porque para o público português vai ser diferente, né? Nós utilizamos o termo violação e não estupro. Estupro também já existiu, mas significava um relacionamento sem violência. No caso concreto desse futebolista, não é? Uhum. Teve um caso famoso no Brasil que se pretendeu desculpar, ele usou a violência mesmo, não foi? Tá, então, só para deixar claro, então, o que a gente chama de estupro no Brasil, vocês chamam de violação em Portugal. Sim. Uhum, tá, dessa diferença linguística, né? Então, só para deixar claro, eu estava falando de violação. Aqui no Brasil a gente chama de estupro, né? Mas, enfim, é a mesma coisa. É porque eu queria que você falasse também, se possível, sobre aquela questão do imaginário, que para algumas pessoas o estupro, o cara tem que estar de máscara, tem que estar num beco escuro, tem que ser usado uma violência física, tem que ser ameaçado com arma, e nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim. Eu acho que isso representa 1% dos casos totais do que seria a violação, né? A gente vê, inclusive, é muito comum a gente ver dentro de casa, né? Crianças que são violadas, abusadas pelos próprios familiares, né? Isso é mais comum, inclusive, do que o cara que está com um facão no mato esperando a vítima passar, né? Mas em muitos casos isso não é denunciado porque existe uma dinâmica familiar em cima, né? Às vezes, inclusive, são famílias que têm um alto poder aquisitivo e justamente por isso não vão denunciar, né? Porque tem uma imagem aí a ser preservada, né? Ou, enfim, às vezes já tem um adoecimento familiar ali que também tem uma dinâmica esquisita dentro de casa, né? E por conta disso acaba sendo encoberto. Agora, a vítima ela pode levar aí. Como é que eu explico? Ela pode levar esse ato para o resto da vida, né? Inclusive, se ela for muito criança, até na própria formação da personalidade, isso pode interferir, né? Luísa, esses casos de violência chegam frequentemente aos hospitais? Chegam com frequência disfarçados com outras queixas. Muitas vezes eles chegam como eu caí da escada, até uma frase que se tem usado em campanha de política pública aqui no Brasil. Chegam como eu caí da escada, eu tive um acidente com meu filho. A grande maioria das vezes é um caso recorrente, são quedas da escada recorrentes, são acidentes que pioram no fim de semana. Tem um registro maior de casos durante partidas de futebol, quarta-feira à noite ou domingo à tarde. E teve um aumento de 41% em registro de violência doméstica nos disques denúncias do Brasil, com uma correlação de violação sexual, inclusive. Então, aumentaram as queixas durante a pandemia em 40% de violência doméstica, chegaram mais queixas nos hospitais, a gente percebeu isso. Mudou o padrão, que era, em geral, quarta-feira à noite ou domingo à tarde, e começou a ser uma coisa mais recorrente. E agora, estamos em outubro agora, durante a pandemia, a gente tem uma queixa que segue um padrão de acordo com o correr do mês. Então, quanto mais o mês avança, piores ficam as queixas, mais fragilizadas ficam as demandas que as mulheres trazem, muitas vezes. Elas têm situações em que você faz um exame físico nela e ela praticamente tem uma recusa ao toque. É como se o toque em si já fosse uma violação. Nossa. E, Luísa, nesses casos, o que uma pessoa da área de saúde que recebe uma criança que oficialmente ela caiu da escada, mas que você percebe que foi violada, que foi violentada, que foi agredida, qual é a condição? Geralmente, nós fazemos o exame físico completo. Ele envolve, inclusive, se nós acharmos que tiver alguma demanda que justifique isso, envolve, inclusive, um exame físico de região genital. Muitas vezes, o que nós percebemos é que as crianças, elas têm cicatrizes já tardias. Então, elas têm um processo em que elas estão com uma ferida recente na pele, mas elas têm feridas também tardias e muitas vezes são feridas recorrentes nas mesmas regiões. E isso gera ferida recorrente em região genital,
E uma recente e várias antigas já é um sinal que a gente considera o suficiente, muitas vezes, para levar a queixa de violação sexual das crianças. Nós somos obrigados, nós profissionais temos a notificação compulsória de violência sexual em crianças, né? Então, nós fazemos o registro em prontuário e nós somos orientados também a fazer o registro na secretaria na delegacia da criança. Geralmente, desculpa. Não, pode falar. Geralmente, nós pedimos que a criança faça algum relato, como que ela sentiu aquele dodói. A gente fala um termo bem infantil, né? Como aquele dodói aconteceu na pele dela. E muitas vezes ela recorre, fala, meu papai, meu titio, meu vovô me fez dodói, mas ele falou que é normal, que faz parte da brincadeira. Faz parte da brincadeira e eu não posso falar para a mamãe, são as frases que a gente mais ouve também nesses casos. Nossa. E se usa no consultório, doutora Anúbia, se usa muito bonecos, né, para representar esse tipo de coisas. Na escola, a gente também usava bonecos e as crianças, às vezes, demonstravam nas brincadeiras toda a dinâmica familiar, que era abusiva, que era agressiva, extremamente violenta, e a gente ficava, às vezes, assustado. E a nossa orientação também era para denunciar, não é? Não só brinquedos, né, como também desenhos, brincadeiras, tem uma série de infinidades que os psicólogos que trabalham com crianças, eles podem utilizar, né, uma série de materiais que eles podem explorar. É interessante quando você pega os desenhos de algumas crianças que passaram por esse tipo de experiência, né, como isso é retratado, né, às vezes retrata algo ali que, por exemplo, que não está para ser retratado na faixa etária dela, desenha um pênis, uma genitália, alguma coisa assim, né, às vezes já é um sinal de alerta, mas tem que sempre observar todo o contexto do desenho, né. Enfim, tem uns materiais que são interessantes de se trabalhar, né, e o que pode aparecer nessa produção. E o interessante também é que o profissional tem que ser um profissional bem treinado, não é? Porque, às vezes, a pessoa... Eu já vi pessoas em escola não habilitadas para isso e que induzem a criança, porque há certas perguntas que um adulto faz e que a criança responde para agradar o adulto. Então, nem sempre ela está sendo verdadeira. Ela está sendo induzida a responder, não é? Um trabalho muito complexo. Tem uma questão também, às vezes, a criança não relatar, mas você vai pegar isso de outras formas, né? Exatamente. E é mais complexo ainda porque o psicólogo que atende a criança, geralmente ele não vai trabalhar sozinho com a criança, ele vai sempre atuar em conjunto com a família. Né? Essa criança que foi violada, ela está denunciando ali que tem algo disfuncional nesse ambiente familiar. Né? E muitas vezes os próprios pais são resistentes ao tratamento, né? Porque eles vão ser obrigados a se confrontar com isso, né? Então é um trabalho, para não dizer que é só complexo, é um trabalho difícil, né? É uma atuação difícil até de estar frente a frente com isso, né? Que é ver uma criança ser violada, às vezes muito nova, né? Não é todo profissional também que dá conta de atuar dessa forma, né? Só complementando o que a doutora Núbia falou, nós tivemos um aumento expressivo também no número de violência sexual entre mulheres idosas. E no caso delas, o que é mais fácil de perceber, que é uma queixa que é mais visível para a gente, que é de fato uma queixa de violação sexual, é a análise de gengiva, análise de mucosa da boca. Muitas vezes é uma coisa que os geriatras deixam escapar, isso é um pedido que eu inclusive faço, que o pessoal que trabalha com saúde do idoso, saúde da família, façam a análise minuciosa da boca dos idosos, que é muito mais comum que você encontre violação sexual relacionada a mulheres idosas com gengiva machucada. Uau! Henrique? Então, isso significa que, bem, uma coisa dessas já há sempre aí um distúrbio mental para fazer uma coisa dessas. A pandemia tem agravado esse distúrbio mental nas pessoas ou é apenas o aumento do tempo do contacto que leva ao aumento do número de casos? Eu acredito que é os dois, né? Tanto
pelo fato das pessoas estarem reclusas, isso compromete a saúde mental, né? Não ter contato social, estar fora da sua rotina comum, isso compromete a saúde mental. Fora a angústia, de não saber quanto tempo isso vai durar, né? Aqui estava tudo fechado, agora as coisas voltaram a reabrir, né? E isso pode ser muito angustiante, né, para as pessoas. E a questão da convivência também que se intensifica ali, né, entre os pares, né, entre as pessoas que já conviviam antes, né, o que eu falei, não é que a violência doméstica ela passou a aparecer dentro das casas por conta da pandemia, provavelmente elas já existiam antes, aqueles casais já existiam, já tinham dinâmicas de violência, né, dentro de casa, mas por estarem convivendo mais tempo, isso acaba sendo mais explorado, né? Inclusive, se eu não me engano, eu cheguei até a ver pesquisas que o número de divórcios também aumentou durante um período aqui da pandemia. E como têm reagido as autoridades policiais a esse tipo de agressões? São, digamos assim, contemporizam, são tolerantes com esse tipo de agressões ou combatem com firmeza esse tipo de agressões? Luísa, pode dizer-me da sua experiência? Da nossa experiência hospitalar, quanto mais próximo é o agressor da vítima, maior a tendência tanto a vítima naturalizar, de ela tentar justificar alguma coisa do tipo, ele está muito estressado porque a pandemia. Então, tanto a vítima às vezes tem dificuldade de entender como uma violência, ela às vezes acha que é de direito dele, se é marido, se é namorado, quanto a própria polícia, muitas vezes quando a gente encaminha a queixa, entende que se ela continua com aquele homem agressor, ela é conivente com a agressão, então ela não é vítima. É um discurso que a gente ouve muito. Não, se ela de fato se sentisse incomodada, ela largaria ele. Então, é um processo que é até difícil para elas entenderem, depois de muitos anos sendo violentadas, que de fato aquilo ali não é saudável para ela, não faz bem para ela. Elas começam a ter uma aversão ao ato sexual, mas ela continua muitas vezes praticando por entender que é obrigação dela enquanto companheira daquele homem. Sim. E a justiça? E a justiça? Qual é o comportamento agora para a Núbia, que provavelmente vai, não sei, presumo que irá com alguma frequência aos tribunais depor. E qual é o comportamento da justiça perante estes casos? Condena? Tem penas severas para estes casos? Qual é a postura da justiça face a estes casos? Olha, se a gente for pensar, a lei existe, né? O problema não é a lei, é quem está exercendo ela. É a aplicação da lei. É a aplicação da lei. Justamente por como a Luísa colocou, a gente tem profissionais ainda que não estão suficientemente preparados para atender esse tipo de queixa, lidar com esse tipo de público, né? Então, assim, existe a lei, né? E que fala que tem a condenação e tudo mais, mas a gente acaba vendo que, de certo modo, ela acaba sendo não aplicável como deveria ser, entendeu? As penas acabam sendo brandas para esse tipo de crime, né? Eu cheguei a atuar no Ministério Público daqui com homens agressores no projeto que a gente tinha, que era voltado, na época eu era estagiária, isso tem mais de 5 anos, que era esse projeto ele era voltado para receber exclusivamente homens agressores em grupos, em psicoterapias, enfim, como uma tentativa de uma pena mais branda. Isso era exclusivamente se fosse primeira queixa, tá? Se o cara já tivesse outras passagens e tudo mais, aí ele ia se haver com outras coisas. Mas se fosse a primeira queixa, o cara não tivesse outras passagens pela polícia, enfim, ele era mandado para esses grupos, né? E eu cheguei a presenciar num desses grupos uma assistente social que um dos rapazes no grupo, ele colocou uma coisa, um questionamento, que foi mais ou menos assim, para mim, se a mulher usa roupa curta, é porque ela quer chamar a atenção mesmo. E aí a assistente social, ela se colocou, ela falou, eu também concordo com você. Eu achei aquilo tão absurdo que eu fui levar para minha supervisora na época, né? Isso deve ter uns 5 anos. E aí, assim, foi feito um trabalho, acho que conversaram com ela, enfim, mas a gente vê realmente que a gente não tem, às vezes, profissionais preparados para lidar com esse tipo de queixa, até porque a violência doméstica, ela é muitas vezes naturalizada na nossa sociedade, né? A gente vê, inclusive, mulheres com o discurso de que ele faz isso, é assim mesmo, o homem é assim mesmo, casamento é assim mesmo, o homem não limpa a casa mesmo, né? Esse tipo de discurso que é muito naturalizado, né?
Ele Aqui no casa, ele casa para eu fazer para ele e tal. Isso é muito no Brasil. Mas as juízes, neste momento, no Brasil também começa a haver, segundo creio, aqui em Portugal começa a haver, mas neste momento não é que começa a haver, já há bastante tempo, que há mais mulheres juízas do que homens juízes. E o comportamento das mulheres juízas, as magistradas judiciais, aí é igual ao dos homens, é igualmente machista, ou já têm outra sensibilidade para esse tipo de crimes e, portanto, já julgam com mais severidade, com outros olhos e com outra sensibilidade esse tipo de crimes? Eu percebo que quanto mais jovem for a vítima, mais pesado vai ser a punição que aquela mulher vai atribuir ao agressor. Então, se for uma policial que pega um caso que nós encaminhamos de uma adolescente de 12 anos que foi violentada pelo tio, ela vai colocar todas as prerrogativas possíveis para agravar aquele caso, para mostrar de fato que aquele homem é um agressor perigoso para a sociedade. E quanto mais velha a mulher se torna, algumas mulheres se compactuam com o sofrimento da outra mulher, mas nem todas as mulheres, de fato, têm essa visão de que a outra mulher que foi violentada, de fato, foi violentada. Muitas vezes realmente aumenta a compaixão que ela sente, a policial ou a juíza sente em relação a outra mulher, porque ela se coloca no lugar. Muitas vezes ela se coloca no lugar, mas não é sempre. Recentemente, a gente teve um caso aqui em Brasília de um agressor que era um homem de mais ou menos uns 40, 50 anos, que tinha uma filha de 15 anos de idade, mas ele foi apelidado maníaco de Planaltina, porque ele tinha uma filha de 15 anos de idade, mas ele também violentava mulheres em paradas de ônibus com a mesma idade que a filha dele. Então parece que os agressores, eles separam as mulheres que são importantes para eles do resto das mulheres. O resto é resto. Quando ele foi preso, ele já tinha violentado mais de 30 mulheres só na região de Planaltina ali, todas na faixa de idade da filha dele. Nossa. Quer dizer, então o outro é sempre um objeto. É isso. É interessante essa lógica, né? Porque essa é a lógica que sustenta o abuso sexual, né? Uma lógica de objetificação, né? Quando a gente fala de uma criança, a gente não está falando de alguém que pode consentir com um ato sexual, né? Porque é uma pessoa que não tem esse desenvolvimento formado ainda, né? Então a lógica de um abuso é sempre a objetificação do sujeito. E quando o agressor, como no caso desse jogador, ele aparece depois na mídia, rezando, com a camisa escrito Jesus, com os braços assim, numa posição de oração, ou com a Bíblia na mão, e todo mundo perdoa, não é? Porque ele é de Deus, ele não ia fazer isso, não é? Ou ele está arrependido. Por que geralmente as pessoas são mais condescendentes conforme a fama, o dinheiro, a posição social do agressor? Na verdade, eu nem cheguei a ver isso, né? Mas pode ser até uma estratégia de marketing, né? Da própria assessoria aí desse jogador, né? Mas se a gente for observar, a Se você sociedade... pegar o caso do Abdelmaci, quantos e quantos casos foram relatados? Daquele outro doutor Vasco, quantos e quantos casos foram relatados? Mas precisou chegar na cunhada dele para denunciar, quer dizer, uma coisa assim terrível. Do João de Deus, foram Do mais de João 300 mulheres. Do João de Deus, que foi... Sim. Que se prolongou durante anos e ninguém teve a coragem de denunciar. Por que a gente dá Então, a gente volta para a questão... salvo-conduto, não é? Para os famosos. Por quê? Os preconceitos religiosos têm influência nisso, no calar das denúncias? Tem influência. Instituições religiosas têm muitos registros de violência que são velados, muitas vezes, com a prerrogativa de perdão, de que o agressor pode se arrepender e ser perdoado por causa disso, e também com uma perda... Muitas vezes, os homens ocupam posições de poder dentro das igrejas, então eles são autoridades e eles não querem perder essa autoridade por causa de uma queixa da família, então ele tenta também, inclusive, fazer uma coerção na família para evitar que isso apareça. Mais recentemente, tem tido movimentos de igrejas, inclusive com apoio do Papa atual, Papa Francisco, para que caso uma mulher relate ao padre ou pastor que ela foi agredida por alguém ou a criança seja agredida, é uma orientação que o próprio padre ou pastor vá junto com ela para a delegacia registrar a queixa. Mas isso é uma orientação da Igreja Católica. E nas igrejas
evangélicas, neopentecostais. Por exemplo, o Silas Malafaia escreveu que não se metam com o pastor, não pergunte se ele é pilantra, se ele é criminoso, se ele se abusa ou não. Se abusa ou não. O Silas Malafaia foi claro nisso, dizer não interroguem se o pastor é assim ou assado. Isso tem importância dentro dos círculos evangélicos e neopentecostais, no sentido de esconder esse tipo de crimes? Tem muita importância, tem uma importância fundamental. As igrejas históricas, que são chamadas, que não são igrejas pentecostais, elas têm um histórico de serem as primeiras instituições da história que viabilizaram que as mulheres transgredissem direitos da época. Então, muitas vezes, as primeiras mulheres a estudar na história foram mulheres que eram de círculos de igrejas anglicanas ou presbiterianas e que tiveram acesso à educação nas mesmas escolas que os meninos, em épocas em que as meninas estudavam em escolas separadas dos meninos. Agora, as igrejas pentecostais não tiveram esse passado histórico. Então, elas tendem a ter um processo em que se tem uma simbiose da cultura machista, que é muito forte no Brasil, com a religião. Não que não aconteça nas igrejas históricas também, mas o passado faz a pessoa repensar um pouco o processo em que ela coloca a mulher naquela instituição. De fato. Mas sim, as igrejas evangélicas, elas são muito desiguais. Cada denominação atua de uma forma. Quando uma denominação histórica, muitas denominações têm uma constituição. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma constituição federal que toda igreja deve seguir. E nessa constituição se estabelece que as queixas de violência têm que ser denunciadas na polícia. Mas nem toda igreja coloca isso claramente dessa forma. E, inclusive, o homem tem que ser afastado da comunidade, pode chegar a ser excomungado da fé, a depender da gravidade do caso. Mas isso não realmente, por mais que tenha as leis, muitas vezes não acontece. Muitas vezes o pessoal realmente tenta partir do princípio de que ele pode se arrepender e perdoar. Já é uma tentativa. Só o fato de ter uma lei já é uma tentativa. Se a gente for pensar na igreja como uma instituição, muitas vezes é uma instituição que mantém essa desigualdade entre os gêneros, né? Existe violência essencialmente machista, violência do homem contra a mulher ou contra a criança. Mas também sucede o contrário. Agora o caso da Flor de Lis. O caso da Flor de Lis foi o caso mais mediático que surgiu. Isso acontece, aparece nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, aparece nos hospitais. Nos hospitais, muitas vezes a violência de mulheres contra homens não é vista como uma violência, pasmem. Às vezes aparecem casos em que adolescentes foram violentados ou foram coagidos a ter uma relação sexual com a mulher mais velha. É mais comum que sejam mulheres mais velhas. É mais comum que apareça para nós isso. E o adolescente, por algum motivo, chega no hospital em estado de choque, chega se questionando se tem alguma coisa errada com o corpo dele. E eu já vi relatos de amigos meus, colegas de profissionais de saúde, de virarem para o rapaz e falarem: ela te fez um favor. Seria mais difícil você conseguir ter acesso a uma mulher mais velha se ela não quisesse fazer isso com você. Então ela te fez um favor, você não deveria reclamar, você deveria agradecer. Então, é interessante que muitas vezes os homens são ridicularizados. E continua favorecendo o discurso, né, do patriarcado, né, de que o homem tem que estar sempre pronto para o sexo, né, o homem tem que estar para o que vai vir, tem que pegar todas. Mas é mais incomum a gente encontrar violência de mulheres contra homens do que de homens contra as mulheres, porque, de fato, a violência de gênero está reproduzida todo um discurso social, né, que vai para o individual. É mais incomum a gente encontrar esse tipo de intercorrência, mas existe também. Agora, assim, o que eu vejo nas mulheres, pelo menos nos casos que eu acompanhei, é que geralmente é uma violência que vai mais para a ordem do simbólico, no sentido que não é uma violência direta de bater, de gritar, mas às vezes de persuadir, uma violência verbal. É mais violência psicológica. Geralmente, sim. Existem até estudos em presídios, né, comparando violência no presídio dentro de presídios masculinos, que geralmente tem mais rebelião, e a violência dentro de presídios femininos, né, que também ocorrem, mas às vezes ocorrem de outra forma aí, né? É interessante a gente pensar também para esse viés, que também tem algo do cultural aí. Os homens, eles são mais
eles são mais motivados a agirem de forma mais violenta, a responder, entre aspas, ser corajoso no sentido de que tem que enfrentar mesmo, tem que encarar. Os homens, eles estão mais envolvidos em brigas de trânsito, né? Geralmente também estão mais envolvidos em brigas de futebol, de estádio. Enfim, eu acho que são até... a violência masculina é mais naturalizada dentro do âmbito social também, nesse sentido, né? E eu queria... Isto é, nos homens a força física frequentemente É usada, né? é usada. Nas mulheres, porque como está a dizer, é mais a violência psicológica. Sim, sim. Não que não possa ocorrer a violência física, mas é possível, especialmente dentro dos relacionamentos, né? A violência vir desse modo. E é interessante a gente se pensar, né, até esse conceito de violência. Porque muitas vezes, quando a gente fala em violência, a gente pensa no cara que tá todo dia batendo na mulher, né? Ou às vezes, enfim, não chega a bater, mas grita e xinga, não sei o quê. Mas se a gente for pensar, né, no que é a violência, esse conceito pode ser muito mais amplo, né? Até em discursos de mulheres que são agredidas, a gente já ouviu o seguinte, né? Ele já me xingou, já brigou comigo, não me permitiu sair de casa, mandou trocar de roupa, mas ele nunca me bateu. Né? Mas ele nunca me bateu, detona alguma coisa aí, né? Então, ele fez tudo isso, te persuadiu, te afastou dos seus amigos, enfim, mentiu pra você, te traiu, te enganou, fez um monte de coisa, mas ele nunca te bateu. Tá, mas e daí que ele nunca te bateu? Né? O resto que ele fez também é violência. Né? Eu acho que a gente tem que pensar no conceito de violência como algo muito mais abrangente aí do que só a violência física, né? E geralmente, às vezes, as pessoas entendem como violência situações extremas ou a situação de agressão física. Né, quando a violência engloba aí muito mais coisas. Se a gente continuar pensando sobre esse conceito, a gente vai se deparar com pessoas que estão em relacionamentos abusivos, mas que não sabem ou que não têm essa compreensão porque naturalizaram aquela violência, né? Ou porque não compreendem aquilo como violência, né? A violência ela pode ser muito mais sutil, não é? Porque você pode estar fazendo uso de uma violência verbal, de uma violência não física, mas você diminuir a pessoa, você humilhar, e aquilo ir minando a autoestima, e a pessoa ir realmente sofrendo de tal forma que quando ela vai bater no teu consultório, o dano é muito grande, não é muito extenso, porque você acaba com a autoestima, você não tem mais, o referencial dela sobre si mesmo passa a ser o do outro, não dela. Ela já não se acredita mais como um sujeito pensante, muitas vezes, não é? É até difícil para a gente conseguir encaminhar uma mulher dessas fazer uma queixa no hospital. Exatamente. Isso geralmente é através de uma amiga, através de alguém de uma relação de muita confiança, porque às vezes ela também não tem mais confiança em alguém para contar, não é? E aí tem uma questão O que a gente interessante ética, porque a gente também não pode, desculpa, doutora. Nós que trabalhamos em hospital, a gente muitas vezes se depara num conflito ético que a gente não pode coagir uma pessoa a fazer o que ela não quer, mas a gente percebe a situação em que ela está de silenciamento, em que ela não se percebe mais como ela acha que aquilo é natural, ou então o que aparece muito também é um medo de ficar desassistida, porque ela depende financeiramente daquele agressor. Exatamente. A violência financeira também existe, não é? A patrimonial. Não é? Existe essa violência patrimonial, inclusive que até ela mesma às vezes tem o dinheiro, mas quem pode dizer para ela o que ela faz é o companheiro. Isso. Ela não é competente para gerir seu próprio patrimônio, seu próprio dinheiro. Essa violência patrimonial, você tem tomado contacto com ela, Núbia? Sim, sim. Eu ia falar, né? O interessante é a gente pensar que a violência psicológica ela é tão nociva quanto a violência física, né? Se a gente for pegar no histórico do indivíduo lá atrás, geralmente pessoas que estão em relações conjugais violentas, abusivas, elas às vezes já vêm de dinâmicas familiares e que também havia algum tipo de violência lá. E elas acabam reproduzindo isso, né? A violência patrimonial, ela pode englobar também, por exemplo, destruição de objetos da pessoa, né? Posse, domínio, enfim, e é isso. Eu queria aproveitar. Pode falar.
A gente já está meio se encaminhando para o fim, É, mas é para falar sobre. A gente precisa falar nesse assunto, a gente precisa abordar esse tema, porque para parar com essa história de a culpa é da vítima. E como é que a gente pode treinar? O que a gente pode fazer para observar e tirar, por exemplo, uma pessoa de um sofrimento psíquico desse? Que tipo de dicas que você pode dar para a mamãe, para o papai, para a pessoa que está em casa, que está nos assistindo, para ela começar a perceber que o seu ente querido está sofrendo algum tipo de abuso por parte de outra pessoa? O que fazer? Uhum. Em relação a crianças, né, é importante os pais estarem atentos para qualquer desvio de comportamento, qualquer alteração de comportamento e de conduta da criança, né? Às vezes pode indicar que algo esteja acontecendo ali, Uhum. né? Não necessariamente um abuso, mas se a criança já tem algo da conduta dela está sendo modificado, então algo já pode estar acontecendo aí. Né? E manter o diálogo também é importante, né? Muitas vezes nesses ambientes em que há abuso sexual, a gente vê também algo na dinâmica familiar aí que não se sustenta pelo diálogo, né? Então, geralmente não é comunicado. E se a criança ela não tiver essa relação direta com os pais, não tiver essa relação aberta de confiança com eles, né? Fica mais difícil ainda comunicar o que é que está acontecendo, Claro. né? E no caso de um adulto, acho que manter a informação também é importante, né? Para poder É até tomar curioso que consciência. você citou, não é? Você, Oi? a Luísa, inclusive, falou também sobre o abuso com o idoso. Quer dizer, geralmente é a pessoa que está fragilizada, que está incapaz, que não tem condição de se defender, de ter um movimento de autodefesa, não é? Então, e quando a pessoa não tem a oralidade, não tem, que sinais a gente pode perceber para evitar ou interferir nesse momento e evitar maiores danos? Essa é uma boa pergunta, né? Se a pessoa não consegue se comunicar, é mais difícil ainda, mas ainda assim ela pode demonstrar alguma alteração de Porque uma comportamento criança ainda que não pequena que não fala. fale, um idoso que não fale, um excepcional, uma criança portadora de necessidades especiais, Mas às porque vezes, Lei, ela não vai verbalizar diretamente, exato, entendeu? Ela não vai chegar e falar, olha, aconteceu isso, mas ela vai demonstrar de outros modos não verbais, entende? Se comportando de forma diferente, ou chorando na presença daquela pessoa, ou sim. não quer mais ficar perto daquela pessoa, ou enfim, de alguma forma isso pode aparecer aí de algum lugar, né? Que é o que a gente chama de linguagem não verbal, mas que está sendo comunicado, né? Está sendo dito, né? Os idosos, muitas vezes, a gente realmente, geralmente, quem encaminha queixa de violência contra idosos é a equipe de saúde. Muitas vezes acaba sendo isso. Porque na maioria das vezes que a violência acontece contra idosos é a própria família que comete a violência. Muitas vezes é um filho, é um sobrinho, é um tio, é alguém que está com a tutela daquele idoso. Geralmente são idosos que realmente não têm mais independência. São pessoas que têm algum tipo de dependência, tanto física quanto cognitiva, daquela pessoa que agride eles. E aí, no caso, a gente geralmente percebe principalmente, não somente, mas principalmente por lesão de gengiva. Lesão de gengiva constante, antiga, recorrente, que não melhora nunca, e reações de choque da pessoa. Às vezes a pessoa ela perdeu ela tem um prejuízo cognitivo, mas ela ainda tem alguma capacidade de discernir o que a gente fala. E às vezes a gente fala palavras e fala assim, seu filho, sua filha, e chega em uma palavra de alguma pessoa que ela expressa uma reação de choque. Ela começa a chorar, ela se recusa a chegar perto daquela pessoa, ela fica assustada de ouvir os barulhos da pessoa chegando, caso ela é em caminho. Então, a pessoa, mesmo que ela não seja capaz de falar, os sinais e sintomas do corpo dela e o próprio comportamento que ela expressa, às vezes, são explícitos pra gente. No caso da violência contra o idoso, é mais difícil ainda, Pronto, porque mudamos para outro campo, estamos a terminar, e eu gostaria de mudar para outro campo, que é o seguinte: políticas públicas de combate a esse tipo de violência. Há no Brasil políticas públicas de combate a esse tipo de violência? há políticas públicas de combate transversais para todas as idades, de mulheres em todas as categorias socioeconômicas. Elas têm sido fragilizadas. Tem estudos comprovando que governos autoritários, com políticas autoritárias, tendem a fragilizar com que essas políticas sejam de fato implementadas, né? Elas existem,
mas pelo menos em alguns campos específicos é mais difícil ainda que sejam aplicadas. É muito comum violência contra a mulher que trabalha em zona rural, que mora em zona rural. É muito comum e é muito difícil de chegar nessa queixa. É muito comum violência contra idosos. Eu falo muito sobre isso porque as pessoas não pensam muito que isso aconteça. E, de fato, já tem estudos de sociólogos, de cientistas políticos falando que quando um governo autoritário que corrobora com o discurso patriarcal machista atinge o poder daquele país, os casos aumentam muito e as denúncias diminuem bastante, porque a própria vítima se sente silenciada pela sociedade e o agressor se sente validado pelo meio que ele está. Então, a política pública existe, mas a aplicação dela é muito falha. Mas tem agora uma mulher que tem a pastora Damares, que é ministra da Família também, não é? Sim, a pastora Damares, ela tem um histórico de trabalho de violência contra mulheres dentro de igrejas e, por algum motivo, ela parece uma figura muito contraditória, na minha opinião pessoal. Ela tem tendência para encobrir essa violência. Sendo que, na verdade, assim, ela se destacou durante alguns anos atrás por trabalhar com violência contra mulheres dentro de igrejas. E por algum motivo, eu não entendo. De fato, eu não entendo essa pessoa. Ela é uma figura política que ela é importante. Ela tem um discurso bem conservador, né? Como uma parte desse governo aí. Sim, ela é muito contraditória. E ela ocupa um cargo muito importante. Ela está no cargo que até então era o Ministério de Mulheres, né? Era um ministério que ocupava minorias sociais, então ele deveria lutar pelo direito dessas minorias. E ela é justamente essa pessoa que ocupa esse cargo agora. Então, é uma situação complexa em que ela se encontra. Eu acho, particularmente, que o discurso que ela defende, no cargo que ela está, gera mais silenciamento ainda. É mais essa sensação ainda de vulnerabilidade para muitas pessoas que estão na situação de... E ela criou algum tipo de medidas, de instituições com a finalidade de combaterem esse tipo de violência, violência sexual, violência doméstica de um modo geral. Ela criou alguma coisa, têm sido criadas algumas instituições, têm sido tomadas algumas medidas legislativas para combater isso? Legislativas que eu saiba não, na verdade tem sido o contrário. Tem sido criadas medidas para que conselhos e instituições de classe que acolhiam essas queixas e lutavam por esses direitos têm sido desmontados ou silenciados. Ela, ao longo da história dela, no trabalho dela religioso, ela tinha criado instituições dentro das igrejas que acolhiam isso há anos atrás. E por algum motivo, eu não entendo essa mulher. Basicamente, eu não entendo o comportamento dela. É muito estranho. Junte-se ao clube. Como ministra, particularmente, o que ela fez tinham vários conselhos representativos de várias categorias no Brasil, conselhos do idoso, conselho da criança, conselho da mulher, conselho do transgênero, conselho da LGBTQI, e ela praticamente, ela não extinguiu os conselhos porque isso é inconstitucional, mas ela enfraqueceu a atuação deles a ponto deles quase pararem de operar. Inclusive dos índios, né? Indígenas das mulheres, também. dos indígenas, Quilombolas. Quilombolas, E tem a percepção de que existe afetação de dinheiro para esse tipo de organismos que intervêm nessas áreas? Existe. Há dinheiros para esses organismos ou foram retirados dinheiros desses organismos? Foi tirado. Havia dinheiro só para isso, exclusivo para isso, mas houve uma reforma no projeto de diretrizes orçamentárias do Brasil nos últimos 2 anos. E, de fato, essas ações, essas instituições, esses conselhos, eles foram desfinanciados. O que é que nós podemos esperar no futuro aí no Brasil, no que toca ao combate a esse tipo de violência? Pode ser para si, Núbia. É difícil falar, né? Porque a gente está num governo extremamente conservador, né? E que, inclusive, aponta até para um retrocesso, né? Então, é difícil falar o que é que vai ter no futuro a respeito dessas políticas públicas aí, a respeito dessas causas. Né? Como a Luísa apontou, a gente tem pessoas dentro do governo que têm discursos extremamente conservadores, né? E que têm interesses próprios também em instalar, exercer esses cargos, né? A gente, atualmente no Brasil, a gente vê um discurso muito voltado para um discurso religioso, a respeito da família, não sei o quê, desses políticos, né, desses governantes, mas não vê nenhuma crítica social a respeito do que realmente pode ser feito
dentro dessas políticas públicas, entende? Então, a gente está num movimento até, talvez, de fato, de um retrocesso do que já havia sido conquistado e trabalhado nos últimos anos. Inclusive, o próprio presidente do país, ele faz frases que corroboram com violências. Ele faz frases machistas, patriarcais, ele já houve casos dele, de fato, assediar jornalistas que entrevistaram ele. Já teve casos dele falar que mulheres não mereciam ser violentadas por N motivos que não eram justos, não eram válidos. Já teve casos dele falar que manifestantes mulheres que se opunham ao governo dele é porque eram mulheres feias. E esse discurso que a Lorelai falou, ele também repete. Então, quando você tem o próprio presidente do país repetindo essa postura, isso tende a reverberar por todas as instâncias que estão abaixo dele, realmente. Não só a respeito de mulheres, né? Ele já deu declarações bem polêmicas a respeito de homossexuais, né? Até de negros também, né? Então, indígenas, assim, idosos. Eu acho que tem uma frase dele, isso eu vi, tá? Ele falou, tem um vídeo dele que ele fala assim, nós estamos no poder, alguma coisa assim, e as minorias que se curvem. Ele fala claramente isso, as minorias que se adequem. Acho que foi isso que ele falou, as minorias que se adequem. Então, acho que isso já resume bem o tipo de postura que ele tem frente a esse discurso das minorias, né? Que se a gente pensar, não é uma minoria estatística, é minoria no sentido justamente dessa relação de poder desigual que dentro do âmbito social. Sendo que na população geral, as mulheres são maioria, os indígenas. Eu já vi um discurso dele falar que os indígenas estão se tornando quase pessoas. Estão quase se tornando gente civilizada. Absurdo, né? É absurdo. Eu só queria pontuar dessa questão de minorias, porque eu já vi gente se questionando. Por que chama de minoria se mais da metade da população do Brasil é negra? Mas quando a gente pensa em minoria, não é minoria estatística, tá? É minoria em relação às desigualdades de poder social. Ponto. Não é, mas existem muitas mulheres no âmbito social, sim, mas a gente tem uma relação de poder, né, entre os gêneros que é desigual dentro do âmbito social. Por isso que se torna minoria, né? Não é estatisticamente falando, né? Exatamente. Você tem mais alguma pergunta, Henrique? Não, aquilo que eu posso concluir então é que com este governo não há grande esperança no que toca ao combate à violência doméstica, violência sexual, violência contra minorias. Não há qualquer esperança de combate, porque... Nesse momento, não. Né? A gente está com um governo, com um presidente que, inclusive, tem um discurso de violência, né? Então, que é outra fase interessante dele. Ele fala em determinada entrevista, isso tem muitos anos atrás, ele fala: a violência se combate com mais violência, né? Quer dizer, é um discurso sem crítica nenhuma, né? Mas a gente, nesse momento, eu pelo menos... A população tá bom, né? Não é, Núbia? Pois, e não lhe lembram que violência com violência acabam todos com os dentes partidos? Para você ver como é um discurso sem crítica, né? E outra coisa, ele próprio, armado, foi assaltado. Então, ele mesmo já é o contra-testemunho da sua própria pregação. Totalmente incoerente. Totalmente incoerente. A gente tem uma situação do Brasil que a gente está vivendo a completa incoerência em todas as instâncias possíveis. Pelo menos na área da saúde, nós podemos falar com categoria que há uma total incoerência em tudo que tem sido feito com o histórico que a gente tinha anteriormente. Pois, eu queria agora convidá-las para as suas últimas considerações. Núbia. Gostava de dizer alguma coisa a quem nos ouve sobre este tema. Dicas que você possa dar, sugestões. Conselhos. Por favor. Em relação aos pais de crianças, né, os cuidadores, eu já falei, né, ficar atento aos comportamentos, né. Em relação a adultos, acho que se manter bem informado é sempre o melhor, né, em relação a esses casos, e que caso você tenha alguma vivência de violência, de abuso dentro de relação sexual, enfim, né, acho que buscar ajuda sempre é a melhor forma de poder resolver alguma coisa, né, e denunciar, se for o caso, né. Eu também queria agradecer o convite, né, Lorelai, de vocês. E nós é que agradecemos a vossa colaboração num tema tão importante e tão delicado. Luísa, também gostaria que
fechasse este programa com algum conselho, alguma recomendação a quem nos ouve. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, em todos os sentidos. A gente costuma falar que a violência ela chegou num nível que ela é absolutamente estrutural. Os jovens negros são mais mortos no Brasil do que várias nações do mundo têm mortes por guerras. Então, o Brasil é uma sociedade profundamente violenta, a ponto da gente não perceber mais isso. Mas há esperança. Tem se percebido que as gerações mais novas têm uma busca por ter uma criação de filhos que seja menos desigual, que tenha uma posição de mais colaboração entre os gêneros. Tem-se uma busca por validar que as mulheres possam ocupar cargos de poder e que elas possam trabalhar em parceria com os homens e inclusive com as pessoas que se consideram femininas ou masculinas, não importa o sexo biológico delas. De fato, a gente tem passado por dificuldades porque a gente tem tido um retrocesso que é validado pelo Estado, pelo governo, pela política atual, né, pelo governo atual que assumiu o país. Mas, particularmente, eu consigo perceber que as gerações mais jovens têm percebido mais facilmente o que as gerações anteriormente teriam naturalizado. Então, há esperança, mas a gente precisa se manter atento a esse olhar de alteridade para o outro. Enquanto profissionais de saúde, a gente ocupa uma posição de poder também. E o que eu acho que é importante nós lembrarmos, para quem atende pessoas, quem trabalha com pessoas, é que nós somos uma figura de poder, e talvez a primeira figura de poder que eles vão ter acesso no meio da violência deles. Então, a gente tem que também se tornar um pouco mais humano, de reconhecer a dor do outro como se fosse sua própria dor. Eu não gosto de usar a frase faça com o outro o que você quer que façam com você, porque isso é muito subjetivo, você pode querer N coisas, mas a gente tem que ser sensível à dor de cada ser humano, por mais que a gente não consiga entender ela muitas vezes. E acho que o primeiro recado que eu queria deixar a qualquer profissional de saúde é que antes da gente ser qualquer outra coisa, a gente se comprometeu a cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é acolher a dor delas também, primariamente. E atualmente, no mundo que a gente vive de pandemia, de violência estrutural, de desgoverno, de caos, de ansiedade, a maior demanda que a gente tem por cuidado é cuidado pela dor do outro. Belas palavras. E são essas belas palavras que vão encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigada a vocês duas, muito obrigada a você especialmente que nos deu audiência e nos assistiu até agora. Até o próximo programa Enfoque. Muito obrigado e peço-lhes repetidamente depois para subscreverem no YouTube o programa, basta clicar e o canal no YouTube da radiotransforma.net que ajuda muito a divulgação deste nosso projeto de uma rádio e um canal de vídeo que vai ao encontro dos problemas essenciais da sociedade, dos problemas de todos nós, por isso. Até uma próxima entrevista, teremos muito gosto em vos fazer mais tarde. Enfoque. A lusofonia em foco.